Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 22, cujo objeto de conhecimento é produção textual, dissertação argumentativa, coerência, coesão e uso de citações bibliográficas. Você é uma pessoa coerente? Vamos entender bem esses conceitos. E o detalhamento da nossa aula diz o seguinte: leituras e produções de textos dissertativos e argumentativos que evidenciem as relações lógico-discursivas presentes em tais produções, ratificando que o desenvolvimento das habilidades escritas envolve o domínio de construções sintáticas, seleção vocabular, relações coerentes entre fatos, argumentos e provas alicerçadas em outras fontes. Convido todos vocês para prestar muita atenção e aprender bastante na nossa aula de hoje. Vou chamar você depois para participar. Até lá, então, assista a nossa aula. Nós vamos começar entendendo dois conceitos. Então, hoje nós vamos aprender e eu quero toda a sua atenção, toda. Eu não quero só um pouco não, quero tudo, tudo. Você tá aí, crava os olhos aqui, a atenção, porque nós vamos entender hoje, vamos começar nosso estudo para entender algo importantíssimo para você redigir. Que são dois conceitos fundamentais. Vamos trabalhar esses dois conceitos, assim, com muita garra, com muita vontade, com muita disposição, com compromisso. Vamos lá, queridos? Então, vamos entender o primeiro conceito fundamental. O que é coesão e coerência textual? Hein, você já ouviu essa palavra? Ah, esse texto não está coeso, ou esse texto está coeso. E sobre a coerência? Alguém já disse assim para você, fulano, você não parece coerente, ou aquela pessoa não é coerente. Eu tenho certeza que você já ouviu e já até conhece o sentido dessas duas palavras, coesão e coerência. E como nós estamos falando, estudando sobre a língua portuguesa, vamos referir então à língua portuguesa, o texto dissertativo, o texto argumentativo. Muito bem. Então, amores da minha vida, a coesão e a coerência são mecanismos, são ferramentas que você vai utilizar, extremamente necessárias para que o seu texto, o meu texto, o texto de todos nós, seja compreendido, seja entendido pelo leitor. E esse texto escrito, ele também pode ser, você também sabe que o texto pode ser falado. Eu estou argumentando, eu estou falando aqui, eu preciso ser coerente e a minha fala tem que ser coesa, senão vai gerar o quê? Confusão. Você não vai entender. Então veja, coesão e coerência são dois elementos, dois mecanismos, duas ferramentas extremamente necessárias para que o nosso discurso, o nosso texto, o nosso enunciado seja entendido, seja compreendido. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Mas nós precisamos atentar para um ponto. Será que coesão e coerência são a mesma coisa? São sinônimas? Volte aí, diretor, para a gente trabalhar um pouquinho mais esse primeiro conceito de coesão e coerência. Elas são a mesma coisa? Você está vendo aí uma imagem, a imagem de uma corrente? O que te lembra essa corrente? São elos que estão ligados. Eu quero que você já poste aí, já digite aí pelo chat, coloque no chat. Esse símbolo aí, esta corrente, está ligada ao conceito de coesão ou ao conceito de coerência? Posta isso aí para mim, que o meu diretor vai já passar aqui, que eu já quero registrar quem é que acertou, qual dos nossos queridos está participando aí. Gente, então, atenção. Coesão e coerência. Nós estamos falando de dois elementos, de dois mecanismos completamente diferentes, correto? Mas que têm relação um com o outro. Então, amores, deduzimos, concluímos que um texto, ele pode ser coeso. Porém, ele pode ser incoerente. Mas o ideal é que ele seja coeso e coerente. Ah, professora, então coerência e coesão
são a mesma coisa, certo? Não. Mas um se relaciona com o outro. Nós acabamos de entender que um texto pode ser coeso e pode, ao mesmo tempo, estar incoerente. Vamos entender melhor isso, gente? Vamos seguir. Entendendo o conceito, você vai pôr em prática. Então, olha, eu vou te dar um exemplo de um texto que pode ser coeso, uma mensagem, um texto coeso, mas simultaneamente está incoerente. Antes de eu definir para você tanto a coesão quanto a coerência, eu já vou apresentando os exemplos, que é para você já ir construindo aí mentalmente o conceito. É claro que eu vou reafirmar para você o conceito, certo? E exemplificar. Mas você já vai construindo aí. E posta para mim o que você entendeu. Aqui está ligado à corrente aí. Essa corrente está ligada ao conceito de coesão ou de coerência. Vamos ler o exemplo. Olha, eu posso ir ao... Ok. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui, gente? Olha esse texto. Professora, uma única frase é um texto? Isso aqui é um texto? Sim, é um texto. Você já sabe que texto é tudo aquilo que é verbal ou não verbal, ou misto e que possui um sentido. Isso é importante, tá, gente? Um texto não é só um amontoado de palavras, um amontoado de frases e sem sentido, não. Tem que ter sentido, tem que fazer sentido, tá? E o conceito de texto é bem amplo. No decorrer das nossas aulas, nós vamos colocando aqui para você. Diretor, alguém já colocou aí? Aqui se relaciona o nosso símbolo aqui, esse aqui, se está ligado ao conceito de coesão ou de coerência? Não? Não colocou ainda? Ah, se colocar eu já vou frisar. Ah, muito bem. Olha aí, nós temos então, deixa eu ver, Canutama 402 está dizendo que os elos são corrente, as alunas Gisele, Luzia, Sângela e Josivane, muito bem. E o Careiro, acho que Careiro 291 está dizendo que os elos se relacionam à coesão. Nosso aluno Valderson, muito bem, obrigada pela participação. Careiro 291 está dizendo que está ligado à coesão. Parabéns, meus queridos, está ligado à coesão, verdade. Então, vamos trabalhar aqui esse nosso texto para mostrar este exemplo de uma mensagem, né, de um texto que é coeso, porém está incoerente. Ainda nem falamos da coerência, certo? Aberto todos os dias, exceto sábado. Bem, o que é que nós vamos ler esse texto aqui e entender? Vamos supor que um supermercado, um restaurante, diga, lá na frente você encontrou esse cartaz aí. Aberto todos os dias, exceto sábado. Amores da minha vida, o texto está coeso. Ó, eu tenho aqui uma primeira parte, uma frase, né, uma oração, aberto todos os dias. Eu tenho uma segunda parte desse texto, unido aqui por uma palavra de transição, então está coeso, aberto todos os dias, exceto o sábado. Porém, ele está incoerente. Lembra que in quer dizer não, né? Então está sem coerência. Por quê? Vamos raciocinar aqui junto comigo. Olha aí, tem essa ligação harmoniosa, né? Aqui, ó, tá aqui a ligação harmoniosa entre essas duas frases. Mas, porém, contudo, todavia, não faz sentido. Ele está com um sentido, não está com um sentido lógico, certo? Tem uma ilogicidade aí. Por quê? Porque se existe uma exceção, e a exceção é o sábado, se no sábado este restaurante, ou esta mercearia, ou este supermercado não está aberto, significa, não é, que não são todos os dias que ele está aberto. Tem um dia que ele não está aberto, que é o dia de sábado. Portanto, isso aqui está incoerente. Aberto todos os dias. Como assim todos os dias está aberto e no sábado não está aberto? Perceberam a incoerência? Deu para você notar, para você perceber a incoerência, meus amores? Olha aí, se está aberto todos os dias, o sentido coerente, lógico, sequencial tinha que ser que era todos os dias, sem exceção, certo? De domingo a domingo.
todos os dias deveria estar aberto. Amores da minha vida, você conseguiu compreender que um texto ele pode estar coeso, todos os elementos estarem, as palavras estarem ali ligadinhas na frase, no período, porém, ter incoerência, não fazer sentido? A incoerência, ela diz respeito a não fazer sentido, sentido lógico, certo? Eu tenho certeza que você já entendeu. Mas se tiver dúvida, anota, não leva nenhuma para casa, deixa tudo aqui. Vamos seguir? Olha aí, agora nós vamos ver um exemplo de uma mensagem que é coerente, que tem coerência, mas que não apresenta, não tem a coesão. Ai, professor, eu tô ficando confuso. Estou ficando aqui confuso. Como assim? A senhora apresentou um texto coeso, sem coerência, e agora vai apresentar um texto que é coerente, que tem coerência, mas não tem coesão? Vamos ver então por quê. Olha aí. Para de mexer nessa tinta. Vá já para o banheiro. Não toque em nada. Lave bem as mãos. Vá para o seu quarto. Olha, esse texto, esta mensagem, essas ordens aí, elas têm coerência, né? Tem sentido, tem lógica, certo? Você consegue, ao ler, você consegue entender as mensagens, tem lógica, tem sentido, portanto tem coerência. Porém, o que está faltando nesse texto, meus amores, amores da minha vida? Está faltando a coesão, estão faltando aí elementos, mecanismos para promover a coesão. Mas, professor, o que é a coesão? Vamos ver. A coesão, ela é composta de elementos que eu vou dizer cada um deles aqui para você, essas classes de palavras que você está estudando. Então, nós temos aí nessa mensagem, pode passar, diretor? Então, a mensagem, ela é compreensível, ela tem lógica, ela é coerente. Entretanto, não existe o quê? Essa ligação harmoniosa, essa união entre as ideias expostas ali. O que faltam? Faltam as ligações, faltam os elementos linguísticos, as ligações entre cada uma daquelas frases, não é? Para quê? Para que a mensagem se apresente bem natural. Parece assim que está tudo cortado. Pou, 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 faça isso, faça aquilo outro. Mas não tem, né, uma sequência coesiva, não tem elementos unindo. Pronto, já disse. Vamos lá então compreender um pouco mais sobre a coerência e a coesão. Vamos lá, olha aí. Então, amores, coerência e coesão. O que nós já aprendemos até aqui? São dois mecanismos fundamentais para quê? Para que você, ao redigir um texto ou ao ler um texto, você possa compreender esse texto possa fazer sentido para você. Esse texto seja compreensível, seja claro, tenha clareza, tenha compreensão. Eu possa compreender, a mensagem possa ser entendida. Se não houver esses dois elementos, provavelmente eu vou ter dificuldade, o meu entendimento vai ficar truncado, vai ficar prejudicado, correto? Aprendemos também que coerência e coesão são dois mecanismos distintos. Cada um tem a sua definição, tem a sua função, porém, eles se juntam no texto, eles se complementam para tornar o texto inteligível, para tornar o texto compreensível. Ficou claro? Muito bem. Então, agora vamos entendendo, vamos aprofundando os nossos conhecimentos aqui sobre essas duas ferramentas, esses dois mecanismos da construção de um texto. Muito bem. E também interferem na leitura, né? Já falei para você. Então, a coesão, ela se relaciona, ela diz respeito a quê, meus amores? As articulações gramaticais. Professor, o que é isso? Articulações gramaticais? São os conectores, são os elementos, os mecanismos que estão ligando as palavras, as frases e as orações. Então, a coesão, ela diz respeito a essas articulações, a estes elementos linguísticos. Quais, professoras? Um deles você acabou de estudar com a nossa querida professora Sheila, né? Questão do verbo, dos tempos verbais. E eu vou já aproveitar e dar um exemplo. Olha aí. Se você num texto, ao escrever um texto, você começa um parágrafo com
um verbo no tempo presente e ao finalizar o seu parágrafo está com o verbo no tempo futuro ou passado, já dificultou o entendimento do seu texto, já tornou o texto confuso, porque nós precisamos do paralelismo verbal e gramatical, certo? Então, iniciei no presente, vou terminar no presente. Iniciei no futuro, tem que terminar no futuro. É a mesma coisa com as pessoas gramaticais. Se eu começo utilizando a primeira pessoa gramatical, eu devo finalizar com a primeira pessoa gramatical. Não posso trocar de pessoa, não devo. Senão, do ponto de vista da norma culta, eu já compliquei, já prejudiquei meu texto. E lembrando que os verbos, muito importante você entender tudo sobre os verbos. E os verbos constituem uma dessas articulações gramaticais, um desses elementos linguísticos que promovem, ajudam, contribuem com a promoção, né, com a coesão do nosso texto, correto? Então, a coesão diz respeito a essas articulações, a estes mecanismos, a estes elementos gramaticais. Quando eu penso em gramaticais, olha, eu estou indo paulatinamente, ponto por ponto, para você entender. Sabe essa classe de palavra que você estuda? Essa de verbo? De verbo, né? E você, mas para que eu estudo as classes de palavras? Agora você vai entender por que você precisa dedicar uma atenção toda especial. Porque sem elas você não vai construir um texto coeso e coerente, com clareza. Não vai, meus amores, porque você não vai saber utilizar estes elementos, estas articulações gramaticais, esses conectores. Então, verbo que você está estudando, depois nós vamos dizer outras classes, como por exemplo as conjunções, como por exemplo os advérbios. Tudo isso faz parte da coesão. E os pronomes? O que dizer dos pronomes? Amores da minha vida. Foco nas classes gramaticais com esse objetivo. Não é que você vai só estudar as classes gramaticais, para que serve isso? Está aqui, você já sabe para que é. Eu costumo, ao ministrar um assunto, dizer onde é que você vai utilizar. Então, as classes gramaticais, fique certo de que você vai empregá-las na construção do seu texto e de várias formas, inclusive com a coesão. Estes elementos gramaticais, essas classes gramaticais aqui que eu citei e vários outros, inclusive a pontuação, servem, funcionam exatamente para promover a coesão do texto, a coesão textual, certo? Professora, e o que faz essa coesão? Essa coesão, você sabe o que significa coesão? Sabe? Eu sei que você sabe, mas eu vou dizer daqui. A coesão significa, né, o sentido de coesão é unir, né? É uma união harmônica de uma coisa com outra. Portanto, a coesão, né, ela vai exatamente promover esta união entre as palavras, as frases e as orações no seu texto, no plano linguístico, na língua, certo? Professora, já entendi tudo sobre a coesão, agora eu quero entender sobre a coerência. Então, a coerência é o quê? A gente tem que entender o que é a coisa, o objeto de estudo que nós estamos vendo aqui, para poder depois aplicar. Isso é teoria, para depois você aplicar na prática, correto? Muito bem, então a coerência é mesmo que? Coerência é o quê? Tá aí, ó. A coerência é aquele mecanismo que relaciona, né? Que apresenta uma relação lógica entre as ideias. Professora, eu não entendi nada. Olha, a coerência, ela diz respeito à estruturação do seu pensamento, né? Diz respeito a quê? A razão, a lógica entre as ideias do texto. Então, no texto e na fala e no discurso, eu estou expressando várias ideias aqui, para que seja entendido, compreendido por você, por todas e quaisquer pessoas, eles têm que ter uma lógica. Então, a coerência diz respeito à relação lógica entre as ideias. Tem que fazer sentido. Pensou em lógica? Pense em fazer sentido. Ter sentido, ser compreendido. Escreva isso aí. Escreve para te não esquecer. Então vamos lá. Coerência trata dessa relação lógica, trata da exposição das ideias, uma encadeada à outra, uma fazendo sentido com a outra, se juntando a outra ideia e fazendo referência à primeira. A primeira se refere à segunda e a segunda se refere à primeira. Ficou claro isso? Isso em quê, professora?
nas situações, nos acontecimentos, no relato, em tudo, certo? Então, a coerência e a coesão são esses dois mecanismos presentes nos textos, são esses mecanismos que estão subjacentes, né, nessas formas, nessa expressão formal. E é construída a partir do quê? Desse conhecimento, né, a coerência, compartilhado entre os usuários da língua, entre nós, os falantes da língua portuguesa, que é a nossa língua. Mas de qualquer outra língua também precisa ter coesão e coerência. Então, o conceito de coerência, amores da minha vida, está intimamente, extremamente ligado, né, casado, sem divórcio, com o quê? Com esse sentido constituído pelo leitor, por você, pelo meu interlocutor. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a coerência. Então, a coerência, você já sabe que é essa relação lógica que se estabelece entre as ideias. Essa amarração lógica. Eu não posso afirmar uma coisa aqui, me contradizer ali, porque aí já não é mais coerente. É incoerente. Então, a coerência é essa característica, esse mecanismo, esta ferramenta daquilo que tem lógica, que faz sentido, certo? E, ao mesmo tempo, se amarra, se junta com a coesão, com os mecanismos gramaticais, com as classes de palavra, em outras palavras, né? Quando esse conjunto de ideias apresenta o nexo, a uniformidade, o sentido, o entendimento. Correto? Então, para que um texto seja um texto oral, um texto escrito, enfim, um discurso, um enunciado, tenha coerência, este objeto precisa apresentar o quê? Precisa apresentar essa sequência lógica, né? Para dar sentido, para ser compreendido. Tem que fazer sentido. Então, a coerência, ela está relacionada, ela significa fazer sentido, ser compreendido, relação lógica. Entenderam isso? Sim? Muito bem. Para quem, gente? Para o receptor e também para mim, se eu estiver lendo um texto ou se eu estiver escrevendo. Quem foi que nunca escreveu alguma coisa e depois parou, foi olhar? Eu acho que não está fazendo sentido, não. Aí refaz. E é bom, né? Essa refeitura do texto, refazer sempre. Muito bem. Então, você deve, ao escrever ou ao ler, prestar atenção. Tem contradição? O que eu estou lendo aqui faz sentido? Se você tiver alguma confusão, não estou compreendendo isso muito bem, deve ter alguma incoerência ali, naquele assunto. Muito bem. Vamos lá ver a origem da palavra coerência? Então, ela vem do latim, né? E significa essa conexão. E aí a sua relação com a coesão. Porque a coesão quer dizer o quê? União harmoniosa. Entende? Se coesão quer dizer, né, essa união harmoniosa de uma coisa com outra, ou seja, na gramática e no texto, a harmonia, a união entre palavras, frases, períodos, né? Se a coesão se relaciona a isso, a esses elementos gramaticais, a coerência diz respeito a essa união harmoniosa entre as ideias, entre o sentido. Vamos lá compreender ainda mais sobre a coerência textual? Vamos. Eu estou aqui pisando nesse assunto, remoendo para você entender. Então, para que esse texto seja bem compreensível, tenha sentido, faça sentido para você, para quem está lendo, para mim, para qualquer pessoa, o texto precisa demonstrar, precisa apresentar essa relação lógica, essa continuação, essa progressão das ideias. Uma ideia tem que progredir, tem que continuar, tem que estar relacionada a outra, certo? Ao longo de todo o texto. Então, cada palavra, amores da minha vida, ela não tem um significado individual, né? Um sentido denotativo, um sentido literal, um sentido usado no dia a dia. A palavra também apresenta o sentido conotativo, aquele sentido figurado, outros sentidos. E ainda tem que prestar atenção no contexto para que se entenda o que está. A mesma palavra, ela adquire sentidos diferentes, dependendo do contexto. Então, cada palavra tem esse sentido individual. Porém, contudo, quando as palavras estão juntinhas, unidas ali numa frase ou num texto, o que é que elas vão formar? Elas vão formar um significado diferente. Sozinha, a palavra tem um sentido. Junto com outras palavras, ela vai adquirir outro sentido. Vai se tornar uma expressão, né? E vai adquirir outro sentido. E você, para entender
um texto, para compreender, você tem que observar o sentido individual daquela palavra, o sentido denotativo, o sentido usual que ela tem no dia a dia, o sentido dicionarizado. Tem que conhecer o sentido figurado, o sentido conotativo dessa palavra e tem que entender a palavra ali no contexto, junto com outras palavras, porque ela pode adquirir outros sentidos. Perceberam, amor? Tudo gira em torno de sentido. Texto, sentido. Texto, sentido. Texto, lógico. Texto, coerência. Texto, coesão. Seguindo, amores, compreendendo mais ainda, vamos progredindo aqui. Então, se a construção das palavras não forem feitas de modo correto, estou escrevendo aqui, mas se eu não ordenar, não selecionar, dentre todas as mais de 400 mil palavras da língua portuguesa, se eu não selecionar essas palavras para traduzir meu pensamento de modo correto, o sentido que eu quero transmitir, o sentido geral da oração, vai ficar como? Comprometido. Quem me ler ou quem me escutar não vai entender nada, porque o sentido estará incompreensível. Então, atente, que a coerência textual, ela vai consistir, ela vai estar justamente nesse modo, nesta maneira, como aplicar cada palavra, cada ideia que essa palavra vai traduzir, vai transmitir, né, no texto, para que este texto cumpra aquele objetivo, aquela intenção que eu pretendia. Qual era a intenção? Qual era a ideia que eu queria transmitir? Qual era o sentido? Se eu não organizar o texto corretamente, selecionando as palavras com o sentido individual delas e conjunto com outras palavras, e não utilizar a coesão, aqueles elementos gramaticais que vão amarrar um ao outro, aí eu não consigo atingir o meu objetivo. Então, quando o texto apresenta erro na coerência textual, o sentido da frase não tem lógica, não faz sentido, fica confuso. Vamos ver um exemplo? Olha aí, estava muito calor até que começou a nevar. Meu Deus, meu pai, veja isso aqui. Se estava muito calor, como é que começou a nevar? Estava muito calor, que até, olha aí, ó, a progressão da ideia, que até começou a nevar. Percebeu, gente, a incoerência das ideias aqui, ó? Incoerência. Aí a coerência seria, estava muito calor, que até começou o quê? A pegar fogo na mata, vamos dizer assim. A parede estava sentada. Gente, a parede estava sentada, né? Parecia que ela deveria... A parede, qual é o sentido da parede, gente? É vertical, então ela deveria estar de pé, não é? E não sentada. A parede sentada não faz sentido lógico. A não ser num contexto em que esteja um pedreiro, não é? Ali trabalhando, aí eles têm uma linguagem própria ali para significar isso, né? A parede está sentada, patrão, já terminei aqui o trabalho, já sentei essa parede. Eles costumam dizer, né, na construção ali do tijolo, que a parede está sentada, não é? Mas não é. Num determinado contexto, você jamais entenderia isso. E olha outro texto incoerente. Eu odeio comer carne, por isso vou pedir um bife mal passado. Meu Deus. Todo mundo já encontrou aí a incoerência? Vamos lá, quem é o aluno que já encontrou a incoerência dessa frase? Poste aí pra mim, diretor, já tem alguém aí respondendo? Onde é que tá? Vamos lá, meus queridos. Eu odeio comer carne, ó. Esta frase, esta oração, eu odeio comer carne. Está com coesão? Está. Tá aqui um elemento coesivo, está unindo, está amarrando a outra frase. Aqui tem uma harmonia, né? Uma união harmoniosa. Por quê? Porque tem um elemento unindo. Porém, vou pedir um bife mal passado. Como assim? Você foi incoerente. Se você odeia a carne, você não vai pedir bife. Você vai pedir qualquer outra coisa. Você vai pedir peixe, por exemplo. Muito bem. E agora, seguindo, nós vamos... Ainda temos tempo, diretor? Vamos lá trabalhar um pouquinho sobre a coesão. Já explicamos bastante sobre isso. Então, coesão é a ligação harmônica entre duas partes. Já dissemos isso, né? Utilizada na gramática como forma de obter um texto claro, compreensível, fazendo sentido. Vamos lá, seguindo ainda. Mais sobre coesão. Entre os principais recursos que correspondem à coesão de um texto estão as palavras de transição. Meus amores, essas palavras de transição são o quê? São os elementos coesivos, são os elementos linguísticos, são as classes de palavras
que você vai aprender e utilizar no seu texto, no seu discurso oral e escrito no seu texto. Quais são elas? As preposições, as conjunções, alguns advérbios, alguns pronomes, as locuções adverbiais, não é? Verbos, pontuação, são vários os elementos. Os elementos coesivos são muitos, mas principalmente as preposições, as conjunções, os advérbios, correto? E os pronomes, eles ficam no lugar do nome. E essas locuções, olha aí. Inicialmente, primeiramente, além disso, do mesmo modo, bem como, enfim, dessa forma, ou seja, e centenas de outras. E se eu fosse você, já estava anotando essas palavras e incorporava no meu vocabulário ativo para utilizar no meu dia a dia. Se eu fosse você, estaria fazendo isso. Eu sei que você já está. Então, meus amores, vamos lá conhecer 3 princípios aí, rapidinho, da coerência, para você não errar mais. Princípio da não contradição. Bom, exatamente. Nós podemos considerar o princípio mais importante. Para quê? Para o nosso texto. Porque esse princípio é que vai determinar aquilo que será escrito, né? Seguindo numa linha contínua, seu raciocínio começa aqui e termina ali, não se contradisse. Por exemplo, se você está produzindo um texto, com uma tese argumentativa, seu ponto de vista, contra alguma coisa, não vai fazer sentido algum se os argumentos que você utilizar, aqueles argumentos de autoridade, a exemplificação, a comparação, se eles já estiverem a favor daquilo que você disse que estava contra. Como o bife ali, odeio carne, vou pedir um bife mal passado. O outro princípio da coerência é o da não tautologia. O que é isso? A tautologia é um vício de linguagem que você deve evitar. Significa você repetir uma ideia várias vezes. Ai, professora, a senhora falou tanto de coesão, mostrou tanta cartela aqui, a senhora não cometeu o vício da tautologia? Não. Aqui tem um objetivo, é fixar, é você entender, é passar essa ideia de várias formas a fim de atingir a você. Muito bem. Então, é isso. Vamos para o outro. O princípio da relevância. Esse princípio vai instruir você que está escrevendo a selecionar bem criteriosamente todas as informações que vão constar do seu texto, da sua produção textual. Nem sempre o excesso desses elementos, de muitas palavras, aquela redundância toda, vai produzir um efeito positivo na compreensão. Amores da minha vida, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado e se apaixonado, porque você vai ser um bom escritor. Aliás, um excelente, se você aprender isso aí e começar a utilizar. A gente se encontra na próxima.